Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero aqui estar deixando a palavra para os irmãos que se encontram no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, o verso de número 11. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. O texto qual nós lemos vai falar acerca da tentação de Jesus. A Bíblia diz que, tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, o Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto para poder ser tentado pelo diabo. Perceba que Jesus, ele veio 100% homem e 100% Deus. E perceba que Jesus, ele está vivenciando um propósito de um cristão, que é jejum e oração. Interessante que mesmo Jesus, estando orando e jejuando, Deus leva ele para o deserto. Mesmo Jesus sendo fiel a Deus, em jejum e oração, Deus leva ele para o deserto. Então eu tenho que entender que, dependente da minha fidelidade a Deus, Deus nos leva para o deserto. Jesus estava sendo fiel no seu propósito. E mesmo assim, Jesus teve que ir para o deserto. Deus leva Jesus para o deserto por causa de um propósito. Talvez você já está logo se perguntando: por que é que Deus está permitindo de eu passar por tudo isso, se eu sou fiel a Ele? Por que é que Ele está me permitindo de eu passar por tudo isso, se eu jejuo, se eu oro, se eu busco fugir do pecado? Porque Ele tem propósito, minha filha. Em tudo Ele tem propósito. Mesmo Jesus sendo fiel em jejum e oração, Deus pega Jesus e leva ele para o deserto. E perceba que quem está levando Jesus para o deserto não é o diabo, é Deus. Deus leva Jesus para o deserto por causa de um propósito. Era necessário Jesus passar pela tentação. E muitas das vezes a gente não entende por que é que Deus permite, mesmo a gente sendo fiel a Ele, ir para o deserto. Por causa de um propósito. Deus permite o deserto por causa de um propósito. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele leva Jesus para o deserto. Perceba que quando Deus tirou Israel do Egito, sabe para onde que Deus levou? Para o deserto. Porque era necessário Israel passar pelo processo. O problema de tudo é que a gente quer entrar no céu sem processo. O problema de tudo é que a gente quer a vida eterna sem processo. É necessário ter o processo. E perceba que quando Jesus está no deserto, o diabo vai tentar Jesus na área que ele está mais vulnerável, na fome. O diabo vai tentar Jesus diante da fome. Eu sei que eu já disse isso, mas eu vou repetir. Cuidado com seu momento. O diabo vai tentar Jesus em cima da necessidade humana que Jesus tinha. O diabo é especialista em aproveitar o meu e o teu momento para nos tentar. Ele sabia que Jesus estava com fome. Então ele vai tentar Jesus em cima da fome de Jesus.
cuidado com o seu momento. Porque o diabo vai te tentar em cima da sua necessidade, em cima daquilo que tu tanto deseja, em cima daquilo que tu tanto luta para conquistar e ainda não conquistou. Cuidado com o seu momento. O diabo é especialista em usar a fome para nos oferecer um prato. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para poder te dizer que depois do deserto tem consolo. Talvez você está vivenciando um deserto que o próprio Deus te colocou nele. Porque existe o deserto que as nossas atitudes nos colocam. Esse deserto, quando a gente paga o preço de jejum e oração, aquilo que as atitudes erradas nossas nos colocou no deserto, quando a gente paga o preço em jejum e oração, eu creio que Deus nos tira do deserto. Mas a gente vai colher aquilo que a gente plantou. A gente vai ter consequências sim nas nossas escolhas. Mas se a gente rasgar a nossa alma diante de Deus, aquilo que a gente fez e nos colocou no deserto, Deus nos dá força para sair. Mas como sair de um deserto que o próprio Deus nos coloca? Como sair de um deserto que o próprio Deus nos pega e nos coloca dentro dele? Aí Deus me trouxe aqui para poder te dizer que depois desse deserto tem consolo. Era necessário Jesus passar pelo deserto. Era necessário Jesus passar pela tentação. E Jesus aqui, ele passa pela tentação como um homem. Jesus está nos ensinando que é possível vencer o diabo, que é possível vencer a carne, que é possível vencer o pecado, que é possível vencer as ofertas e as oferendas do diabo. E a Bíblia diz que depois que Jesus ele passa pelo processo da tentação, a Bíblia diz que vem anjos e o consola. É, minha filha, agora está doendo. Agora a vontade sua é de parar. A tua vontade de desistir de tudo. Porque o deserto machuca. Porque o sol do deserto é muito quente. Porque às vezes no deserto falta água. Mas aí, Deus está te dizendo nessa noite, depois desse processo, desse deserto, tem consolo. Eu sei que dói. Deus também sabe que dói. Mas é necessário, minha filha, esse processo. É necessário tu passar por esse deserto. Mas depois desse deserto, vai vir consolo para a tua vida. Depois desse deserto tem milagre. Depois desse deserto tem mudança. Depois desse deserto, algo sobrenatural vai acontecer. Deus não dá processo à toa. Quando Deus nos dá um processo, é porque Ele quer nos fazer crescer diante dEle. Por isso não para mediante esse deserto. Não para, porque depois desse deserto tem consolo. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor Jesus.